A paz do Senhor, irmãos, irmãs, bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei a hora que vocês irão assistir esse vídeo. Eu sou o apóstolo Luiz Carlos, da Igreja Cristã da Aliança com Deus. E hoje é domingo de Páscoa, né? E nós temos uma mensagem para vocês. Nós temos vivido esses dias, né? Não é novidade, terríveis, né? No mundo inteiro, principalmente aqui no nosso país, onde tudo está parado, as coisas estão acabando, as igrejas estão fechadas e hoje é um dia especial, muito especial, porque tem um significado muito grande para nós. Mas o que nós temos visto, eu vejo pela internet, pelas mensagens, que as pessoas não estão entendendo realmente o que está acontecendo. E eu quero trazer a vocês hoje essa mensagem, porque ela fala, a palavra de Deus ela é atual, ela não muda, ela é a mesma ontem, ela é a mesma hoje e será a mesma para todo sempre, nunca vai mudar. Por quê? Porque as coisas que estão acontecendo estão todas elas na Bíblia, na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a única verdade que existe. É que muda-se o tempo, muda a estrutura, muda a imagem, né? Mas o ato, a situação, ela sempre continua a mesma. Mudam os personagens, é claro, mas hoje nós nos reunimos na igreja, uma igreja virtual, uma igreja onde nós não podemos estar juntos, né, fisicamente, somente um longe do outro, né? Separação, longe. Isso também tem um significado. E tudo isso eu quero trazer para vocês hoje nessa mensagem. Semana passada eu falei sobre o coração espiritual. Eu fiz uma analogia entre o coração espiritual e o coração físico. E hoje eu quero trazer uma mensagem a respeito da alma. Nós vimos que a alma, ela e o espírito e o corpo fazem parte do nosso ser. E a alma ela está no meio, entre o espírito e o nosso corpo. E por que tudo isso está acontecendo? Por que as pessoas, às vezes, elas não conseguem enxergar a verdade? Por que nós vemos uma situação hoje onde as pessoas estão amarradas, as pessoas estão aprisionadas com medo, né? Daquilo que a palavra de Deus diz que Jesus já derrotou na cruz, é o significado, né, da Páscoa. Jesus nos libertou verdadeiramente de toda doença, de toda enfermidade, de toda dor. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos curados, nós fomos sarados, nós fomos libertos e hoje nós temos o direito à vida eterna. Mas ainda nós vemos pessoas aprisionadas, vemos pessoas com pensamentos, com atitudes. E eu quero mostrar para vocês hoje, não perca, assista essa mensagem até o final. E ela vai ser muito boa, ela vai esclarecer muitas coisas a vocês. E também no final eu quero fazer uma oração para que você seja iluminado, para que o seu coração, a sua alma, ela seja liberta de todos esses aprisionamentos que nós temos visto que as pessoas estão passando por aí. Amém? Então, para começar, a alma. A alma é o decodificador entre o espírito e o corpo. Então, veja, existe a alma e entre o espírito e o corpo existe a alma. Só que o seguinte, é ela que vai decodificar o que o espírito está sentindo, o que o espírito está mandando e o que a alma está recebendo de conhecimento, de entendimento. E assim passa para o corpo, né? A palavra do Senhor diz que o povo sofre por falta de conhecimento. Então, a pessoa que não tem o conhecimento espiritual, ela só tem o conhecimento deste mundo, ela vai padecer, ela vai sofrer. Chega uma hora que esse conhecimento ele é muitíssimo limitado para que nós possamos ter uma vida abundante, porque Jesus morreu na cruz para que nós tivéssemos uma vida diferenciada. A palavra do Senhor diz que há uma diferença na vida daquele que serve a Deus e na vida daquele que não serve a Deus. Então, a alma é onde é codificado todas as informações que nós temos no espírito. E assim a alma decide.
lá tem o livre-arbítrio, tem a vontade, tem a consciência, né? E ali, o que ela processar, ela vai fazer a gente agir, falar, né? Se ela processar que é aquilo lá, tem que ter medo, você vai ter medo. Se ela falar que você tem que parar, você vai parar, e assim por diante. Tudo que a alma decide, nós fazemos, nós obedecemos, nós cremos, nós seguimos, porque lá é onde processa todas as coisas. É uma parte espiritual. Mas e o nosso espírito, aonde entra? Mas vamos lá. Desde o momento que fomos concebidos, né, o nosso espírito entra no óvulo já com a semente do pai. Então, quando nós fomos concebidos, né, que o pai depositou a semente no óvulo da mãe, ali veio o Espírito de Deus e deu vida ao nosso ser. Então nós recebemos, né, o ser. Nós fomos transformados num ser. E aí o que acontece? Mas nesse mesmo momento, o nosso espírito entra em contato com o sangue do pai e com o sangue da mãe, que já vem de geração em geração trazendo iniquidade. O Senhor diz, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, naquele momento que o Espírito recebe essa iniquidade, ela toca no sangue, onde tem vida, né? Porque o sangue dá a vida, ali o Espírito está agindo, dando vida para nós. Neste momento, tudo que for de contaminação, todo o DNA espiritual vai para o Espírito. E aí o que acontece? O espírito da pessoa fica adormecido. E aí, ao entrar em contato com o sangue, corrompido pelos nossos antepassados, recebemos as iniquidades deles. Isso faz com que o espírito do bebê, que nascerá, já venha com traços de mortes e dormência. Então veja, a criança ela não lembra de mais nada, nós não lembramos de mais nada, de onde nós viemos. Nós sabemos que Deus nos conhece antes mesmo de nascer, nós tínhamos conhecimento de Deus e nós não lembramos. Nosso espírito tem essa natureza porque veio de Deus. Só estou dando essa entrada para vocês, né, para que vocês percebam o que está acontecendo com o mundo hoje. Amém? E aí o sangue dos pais, né, que a iniquidade ela vem de geração em geração. O que acontece? Quando aquela criança é concebida, ela recebe toda aquela natureza maligna e o espírito fica adormecido. E o que vai acontecer? A pessoa ela não nasce convertida. Ela vai viver no mundo e depende também se não foi recebido rejeição dos pais, se a mãe não rejeitou, se a mãe teve uma gravidez ruim, tudo isso foi passado para o espírito da criança. E essa criança nasce com esse espírito adormecido, praticamente morto, com tanto sofrimento, com tanto pecado, com tanta maldição que está vindo de geração em geração. E aí ela vai crescendo, vai tendo seus problemas, suas dificuldades, até que encontra Jesus. No final eu vou falar dessa parte. E Jesus veio para quê? Para quebrar, para destruir toda essa maldade, toda essa maldição, todo esse sofrimento, né? Para que nós tenhamos um outro tipo de vida. Eu vim para que tenham vida, mas vida com abundância. Se deres ouvido, comereis o melhor dessa terra. Promessas que o Senhor nos dá após nós realmente aceitarmos a Ele. Mas não é apenas aceitarmos a Jesus e tudo se transforma como mágica. Não. O Senhor, quando pregou, a primeira coisa que Ele disse, arrependei-vos porque vos é chegado o reino de Deus. João Batista também pregava isso, arrependei-vos porque vos é chegado o reino de Deus. Tem que haver o arrependimento para que haja anulação dessa maldição na nossa vida. Então, a iniquidade, ela entra na nossa vida no momento em que nós somos concebidos. A palavra de Deus diz lá em Lamentações, capítulo 5, versículo 7, o seguinte: nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Está vendo? Então veja que desde que nós nascemos, nossos pais pecaram, já morreram, já não existem mais, nossos avós, bisavós, e nós carregamos a iniquidade deles. Lá nos 10 mandamentos diz, foi o próprio Deus que disse, né,
que ele aborrece, né, a iniquidade nos pais, nos filhos, até a terceira e quarta gerações. Então tudo isso nós temos visto que está acontecendo na vida das pessoas. Para quê? Por que essa iniquidade ela vem? E por que ela vem? Ela vem para contaminar o teu espírito, para fazer com que teu espírito, aonde o poder de Deus age, o poder de Deus vem do Espírito de Deus. Por isso que a Bíblia diz, se o meu espírito se unir com o teu espírito, nos tornamos um só. Então Jesus nos deu o espírito dele, para que nós nos unimos a ele, para que ele possa manifestar o poder de Deus, os dons. Por isso que é muito importante, quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, mais Deus vai usar, mais Deus vai manifestar o poder dele através de cada um de nós. Também diz, o Espírito é que decodifica a alma. Aquilo que o Espírito será, a alma também vai ser. A iniquidade deforma o espírito e esse deforma a alma, que se deformará também, que vai deformar que também o quê? O nosso corpo, a nossa vida, os nossos caminhos. Então, quando o espírito está deformado, ele vai deformar a nossa alma. Por quê? Porque a alma, ela vai buscar o conhecimento, o entendimento das coisas, não na verdade, não na palavra, ela vai buscar neste mundo. Ela vai buscar nos filósofos, né, nos sábios deste mundo, no entendimento neste mundo, no conhecimento deste mundo, e nunca na verdade. E Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então o que acontece? Então quando o espírito ele fica inativo, ele está lá adormecido, né, ele não está influenciando a alma, então a alma ela vai decodificar o quê? O que vem através do entendimento daquilo que ela vê, daquilo que ela sente. Então uma alma, uma pessoa que sofre demais quando ela está na infância, recebe abuso, assédios, né, miséria, fome, isso vai ser registrado dentro da alma, né? E aí o que acontece? Quando ela vai tomar certas atitudes, ela vai usar aquilo que está dentro dela, que está na alma. E o espírito está lá, parado, porque ela está preso na iniquidade. Foi para isso que Jesus nos trouxe, né? Ele morreu na cruz para nós, por nós, para nos dar essa vida, para que a gente possa ativar o nosso espírito, mas agora através dele. Sem mim não podeis fazer coisa alguma. Então, se nós temos que estar, a vara tem que estar, né, enxertada na árvore, que é o Senhor Jesus. Nós temos que estar enxertado nele, para que a gente possa dar os frutos, o fruto do Espírito, para que nós possamos manifestar os dons do Espírito, para que a obra de Deus seja feita aqui na terra. Olha o que diz a palavra em Salmo 58, versículo 3, diz o seguinte: os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem. Está vendo? Desde o ventre nós estamos desviados do caminho. Desde do ventre nós fomos tirados da verdade. Porque o pecado de Adão e Eva, né, o pecado do Adão, ele fez com que nós morrêssemos para Deus e vivêssemos somente para esse mundo. Nós nos tornamos como se fosse um animal. Nós temos o corpo e a alma, e o nosso espírito está adormecido. Agora, quando Jesus entra na nossa vida, quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, né? Ele morreu na cruz para que nós tivéssemos agora vida, para que ele injetasse em nós o Espírito dele, para que o Espírito dele se unisse com o nosso Espírito. Mas o Espírito Santo, ele não vai habitar aonde há sujeira, onde há pecado, aonde há iniquidade. A palavra do Senhor diz, não é os meus ouvidos estão tapados, minha mão que está encolhida que não posso te ouvir, mas as tuas iniquidades e os teus pecados fazem divisão entre mim e vocês. Por isso que eu não te ouço. Além de dividir, não tem como o Senhor ouvir. A iniquidade te afasta de Deus. O pecado faz com que Deus não te ouça. Está lá em João capítulo 9, Isaías 59, versículo 1 também.
Olha o que diz também Salmo 51, 5. Aqui é o rei Davi. Olha o que o rei Davi diz em Salmo 51. Diz o seguinte: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Então, o próprio Davi, ele reconhecia que ele tinha uma maldição desde que ele foi concebido. E desde que ele nasceu. E essa maldição foi aonde manifestar? Quando ele deu ouvido, né? A carne tinha uma área da vida de Davi que tinha uma maldição, né? De prostituição. E quando foi que isso manifestou? Quando ele olhou para Betseba, ele não conseguiu. A iniquidade faz com que você não tenha domínio sobre sua alma e seu corpo. Porque aquela parte da sua vida, do seu espírito, aonde a iniquidade domina, pode ser na área financeira, pode ser na saúde, pode ser na intimidade, né? Pode ser na área sexual, pode ser na área de familiar, profissional. Então aquela área, a iniquidade, ela domina e faz com que você sempre peque. Para quê? Para que você fique aprisionado. E também, transfira essa maldição para os seus filhos. Depois que Davi pecou, a família dele foi destruída. O ato dele pecar, né, do ato dele pecar, ele foi perdoado. O profeta disse, olha, o pecado, Deus te perdoou, porém a espada nunca mais vai sair da sua família. E aí nós vemos os filhos, teve até incesto, né, o filho querendo matar o pai, o irmão matou o irmão. Veja o que a iniquidade faz. E isso veio de gerações passadas. O Davi, como alguns falam, né, ele não era filho legítimo, ele era um filho bastardo. Tanto é que quando o profeta veio ungir, né, o rei, cadê o Davi? Davi estava lá, cuidando de ovelha. E os filhos de Jessé estavam sentados à mesa. O bastardo estava fora. Ele era diferente, ele era ruivo, ele era menor. Ele tinha uma característica diferente. Então tudo indica que ele veio de uma outra mãe. E alguns dizem até que ela era uma prostituta. Para que ele tomasse essa atitude, porque ele tinha um coração segundo a Deus. Mas veja, o nosso coração, ele não é totalmente puro, totalmente limpo. Nós somos pecadores. Então há ainda em nossas vidas maldições, sujeira no nosso coração espiritual. Sujeira que tem que ser, que no decorrer da vida vamos conhecendo a verdade vai nos libertando. Chega uma hora que você tem que tomar uma atitude. E assim foi. E assim foi com Davi. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, porém ele tinha ainda sujeira, né, vamos assim dizer, uma iniquidade no coração que fez com que ele caísse. E Salomão foi um dos piores filhos, né? Teve quase 1000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas. Veja a perversão sexual. Isso veio até hoje. A iniquidade só Jesus tira. Só Jesus, não é pastor, não é religião. A iniquidade é só Jesus. Por isso que a importância de você se achegar diante de Jesus, para que essa maldição caia na sua vida. E eu quero trazer para vocês hoje o que isso está causando nos dias de hoje. Isso tudo que nós estamos vendo aqui é um aumento de iniquidade absurdo. Infelizmente, até mesmo dentro da igreja. A igreja hoje está paralisada, praticando coisas, crendo em coisas, fazendo coisas que a palavra de Deus não aceita, que Deus abomina. Por isso que a palavra do Senhor diz que nos finais dos tempos apareceriam muitos falsos crentes, falsos profetas, por causa do quê? Da multiplicação da iniquidade. Vamos lá? Então, quando ouvimos a palavra e nos convertemos, o nosso espírito começa a se incomodar com a nossa alma, produzindo uma inimizade. Então veja, quando nós nos convertemos, aí nossa alma pensa de um jeito, ela sempre agiu de um jeito, aí vem a palavra de Deus, você fala, agora eu vou seguir a Deus. Tem uma parte lá do teu espírito que está limpo, essa parte foi, alguém orou ainda por você e tal, ativou aquela parte, você conseguiu chegar até Jesus. E você decidiu, não, eu vou aceitar Jesus.
E quando você decidiu aceitar Jesus, parece que as coisas pioraram. Muitos são assim. Por quê? Porque a alma ela não está preparada para isso. Ela nunca ouviu falar disso, ela não aceita, ela não concorda, ela concorda com o conhecimento e entendimento do mundo. Aí fica aquela briga dentro de você, com aquilo que a palavra de Deus diz e com aquilo que você já conhece, o que as pessoas falam, que a religião ensina. E aí muitas vezes, quem vai ganhar? Aquele que é mais forte dentro de você. Então, olha o que diz a palavra de Deus em Tiago, capítulo 4 e versículo 4. Diz o seguinte, Tiago 4:4. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz inimigo de Deus. Vou mais um versículo, Romanos 8:7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Então veja, a mentalidade deste mundo da carne, que a alma conhece, é inimiga da mente de Cristo que fala com que a palavra é verdade, que nos mostra que a palavra de Deus é verdade. E por isso fica essa guerra, né? A luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra o principado e potestade da maldade, né? Contra hostes da maldade nos lugares celestiais. Então é lá no mundo espiritual, é a alma e o espírito lá no mundo debatendo. Por quê? Porque a alma tem um entendimento, aonde o diabo fala. O diabo fala na alma. Deus fala no nosso espírito. Então, quem vai vencer? Aquele que você realmente decidir. Por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é para você decidir. Chega uma hora que é Deus e o diabo. Deus mostrando a palavra e o diabo mostrando a verdade dele, entre aspas. O diabo tentou Jesus nessa parte. O diabo mostrou para ele até mesmo uma palavra fora de contexto. E Jesus falou, não, eu vou ficar com Deus. Transforma a pedra em pão. Não, eu vou ficar, nem só de pão vive o homem. Está escrito, dará ordem aos anjos. Não, também está escrito. Não atentará o vosso Deus, prostra diante de mim, não, só a Deus eu vou me prostrar. Então veja, é uma guerra entre aquilo que você conhece e aquilo que o conhecimento do mundo. Agora, quem que é a verdade? É a palavra. E quem que vai decidir é você. É por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio. Chega uma hora, o Adão ele teve condições de falar, não vou comer do fruto. Eles que decidiram. Somos nós que decidimos obedecer ou desobedecer a Deus. Às vezes a oração ela não funciona, por quê? Porque as suas decisões são erradas. Onde eu vou buscar a verdade? Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Chega uma hora que você tem que decidir o que está escrito. Muitas vezes não faz sentido para você o que está escrito, mas não importa. Não importa se você está sentindo, se faz sentido, mas não está escrito. Se você concordar com a palavra, se você demonstrar a fé, porque a fé vem por dar ouvido à palavra, Deus vai se agradar de você. Porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. O meu justo viverá da fé. Às vezes eu não estou com vontade, mas está escrito. Às vezes eu acho que não é bem assim, como muitos dizem, não é bem assim, mas não está escrito. Às vezes vem um entendimento diferente, as pessoas querem entender, né? Vamos assim, traduzir a palavra, revelar a palavra de uma forma diferente para justificar a sua atitude. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, se você peca, mais uma sujeira, mais o teu espírito vai ficar dormente. E enquanto houver pecado no teu espírito, aquela área não funciona. Aquela área não prospera, aquela área não dá fruto. E como que eu tiro isso? Tem que haver arrependimento. Você precisa se arrepender e pedir perdão pelos pecados para que ele desapareça. Foi para isso que Jesus entregou a vida dele naquela cruz. Não é apenas ficar dizendo que Jesus morreu, que Jesus vive, que Jesus é a nossa Páscoa. A gente vê um monte de gente falando isso. Tem religião que não come carne, só come peixe. Né? Não sei para que essas coisas, essas tonteiras, que a palavra de Deus não diz nada disso.
Não querendo ofender, mas não, onde tiraram isso? Onde está escrito isso? Por que fazem isso? E essas coisas, essas atitudes fora da palavra, né, é que faz com que as pessoas fiquem cada vez mais aprisionadas, e essa prisão vai passar para os seus filhos, para os seus netos, e cada geração que está vindo está piorando as coisas. As pessoas, o mundo era diferente. Não, é a iniquidade que está crescendo. E as pessoas estão cada vez mais adormecidas, até mesmo dentro da igreja. Nós não vemos as pessoas convertidas dentro da igreja. Nós vemos um monte de pessoas vindo à igreja buscando bênção. Mas conversão são poucos. Muitos são chamados, mas poucos serão os escolhidos. A porta que leva você à salvação, ela é estreita, ela não é larga, como muita gente está vivendo. A graça de Deus, ela não passa a mão na sua cabeça, não. Como diz lá em Tito, capítulo 2, versículo 11, ela te ensina a viver uma vida santa, piedosa e segundo a vontade de Deus. Leia mais a Bíblia, leia mais a verdade e fique na palavra de Deus. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 2, 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Tá vendo? Quem não tem o Espírito de Deus unido com o Espírito, aquela área onde tem pecado, tem maldição, tem iniquidade, ali o Espírito Santo não habita. Ele vai habitar aonde não tem, onde a pessoa tem, ela é convertida. Então, existe áreas na sua vida que você obedece, existe áreas na sua vida que você não obedece a palavra. Aonde não há obediência, o Espírito Santo lá não entra, porque ele não habita no templo sujo, né? O coração é um lugar de adoração. Nós somos o templo do Espírito Santo, nós não somos a igreja do Senhor. Não está escrito isso na Bíblia. Na minha Bíblia está escrito que nós somos o templo do Espírito Santo. Igreja vem do grego eklésia, né, que quer dizer assembleia. Então, eu vejo muita gente falando besteira na internet. A igreja fechou, nós não fechou porque nós somos a igreja. Mentira, nós não somos a igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. Igreja é a união dos crentes. É a união de todos aqueles que são convertidos. Por isso que a igreja ela está fechada sim. É um lugar de culto, é um lugar de adoração. Mas eu posso adorar na minha casa. Mas a Bíblia diz, onde dois concordarem ou mais em meu nome, eu estarei no meio deles. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Bom que sejam dois, porque quando um cai, outro levanta. Sozinho você não vai muito tempo para muito lugar, não. Sozinho você não vai adiante, não. Sozinho você vai cair. A palavra de Deus diz que você tem que estar sujeita ao seu pastor. A palavra de Deus diz que você tem que ter comunhão com a igreja, com os crentes. Então, deixa esses pensamentos, esses conhecimentos, esses ensinamentos, é que faz com que o Espírito Santo não habita nesses lugares no teu coração. Olha o que eu vou falar agora. São duas naturezas dentro de nós, em confronto. A alma anseia por todo tipo de satisfação. Raciocínio, mais emoção, mais a vontade, é igual um coração espiritual cauterizado. A mente não consegue perceber o que vem de Deus. Lá em 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2 diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Veja, são pessoas que têm o coração cauterizado, religioso, né? Porque não vive aquilo que prega, né? Não é aquilo que deveria ser conforme a palavra de Deus, não ensina aquilo que a palavra de Deus diz, permite coisas fora da palavra de Deus. Tem pastor que permite divórcio, permite adultério, fornicação, roubar a Deus, né? Não é dízimo, dízimo não é da lei, um monte de besteira, e assim por diante. Tantos ensinamentos falsos de Espírito Santo dentro da igreja, manifestação do Espírito Santo. E aí o que acontece? São pessoas que já têm o seu coração cauterizado, mas alguém os colocou como pastor.
ou até mesmo a pessoa se colocou como pastor. Abriu igreja que Deus não mandou abrir. Está pregando aquilo que Deus não mandou pregar. E muitos estão caindo. Muitos estão caindo. Agora, o que acontece? Mas quem que decide? Tem a palavra de Deus. Leia. Não fique atrás de pessoas só porque falam que são pastores, só porque falam que são sacerdotes, veste uma roupa, né? O que está escrito na palavra de Deus? A Bíblia diz, não fará para ti imagem do que há no céu, na terra, debaixo dela, não se prostrará a ela, não prestará cultos a ela. E as pessoas estão se prostrando diante de imagem, estão se prostrando diante de ensinos, né, errados. Onde está escrito que nós não podemos comer carne? Quem inventou isso? Ah, mas não estou julgando, eu só estou dizendo que não está na palavra de Deus. Então é por isso que as pessoas aceitam a religião. Porque aquele que tem o espírito cauterizado, coração espiritual cauterizado, vai ouvir aqueles. A alma vai decidir, não, isso aí é religião, fala de Deus. Importante é que fala de Deus. Não, eu vou onde fala de Deus. Cuidado. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Quem é Jesus? A palavra de Deus. Então nem todos os lugares que dizem de Deus, que ser de Deus, que fala de Jesus, até mesmo que fala do Espírito Santo, são de Deus. Você vai conhecer a árvore pelo fruto. Jesus falou, cuidado, cautelai-vos dos falsos profetas. Eles vêm até fazendo sinais e maravilhas, profetizam, expulsam o demônio, faz maravilhas. Cuidado, conhecereis eles pelos frutos. Toma cuidado. Aqui a palavra de Deus diz, a religião, né? A religião é incapaz de identificar as coisas do Espírito. Vemos de uma natureza religiosa, porque Adão acreditou na mentira. Então presta atenção, lá em João 8,44, diz o seguinte, a palavra de Deus, em João 8,44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Vocês não acham coincidência, né? Mas por que será que um dia antes da Sexta-feira Santa, né, 1º de abril, se adora primeiro o diabo? Dia da mentira. Para quê? Para chamar a atenção, porque na sexta-feira é o dia que as pessoas relembram, né, que Jesus foi morto naquela cruz. E na Páscoa, que é o domingo, ele foi ressuscitado. E ele hoje é a nossa Páscoa. Veja, por que as pessoas mentem? Vocês sabem por que as pessoas mentem? A mentira é um mecanismo de defesa que a criança desenvolveu na infância. Ela passou por, ou ela ouviu, ou ela aprendeu, ou ela viveu situações onde ela teve que mentir. E a mentira trouxe um resultado, entre aspas, até bom. Então, na verdade, quando um adulto, até mesmo dentro da igreja, tem gente que vem para a igreja, até pastor, mente, engana. Por quê? Porque essa pessoa ainda tem esse mecanismo de criança. Ali está cauterizado, foi colocado dentro dele, na alma dessa pessoa. E o que acontece? Então, quando ela passa por alguma situação, a melhor coisa que ela faz, o que ela faz? Ela mente. Ao invés de ela olhar para a palavra, que a palavra diz que quem mente é filho do diabo. Então, essa pessoa, ela prefere ser filha do diabo do que ser filha de Deus. Presta atenção no que eu vou falar. Se o pai da mentira é o diabo, quem que é a mãe da mentira? Aquele que mente. Então, para haver uma mentira, precisa haver uma coabitação entre o diabo e uma pessoa. A pessoa, ela coabita, né, espiritualmente com o diabo, e aí nasce uma filha, a filha do diabo, que é a mentira.
Então, no momento que a pessoa coabita com a mentira, com o diabo, para gerar mentira, o que ela fez? Ela desprezou a verdade, que é Jesus, para fazer a vontade do diabo, que é a mentira. Está vendo? Então, por isso que aqueles que mentem são filhos do diabo. E dão origem, estão matando, estão fazendo com que o espírito dela fique morto naquela área. Porque naquela área onde há mentira, há a natureza do diabo. E o diabo mentiu. Foi por isso que surgiu a religião. A religião, ela é mentirosa. Deus não deixou religião. A religião, ela nasceu de uma mentira, de uma escolha errada de Adão. Ele escolheu a mentira ao invés da verdade. Então toda pessoa que escolhe a mentira, ela é religiosa. Ela é religiosa, ela não é, ela escolhe algo fora da palavra de Deus. Ela toma uma atitude fora da palavra de Deus, então ela se torna mentirosa. Porque Jesus falou, eu sou a verdade. Isso é muito sério. E quantos são aqueles que estão dessa maneira? Vou dar um exemplo agora para vocês do que está acontecendo. Eu trouxe todo esse entendimento para vocês, porque eu quero que vocês prestem atenção agora. O que está acontecendo no nosso mundo hoje? Você que é crente, você que não é crente, não importa. Eu quero que você preste muita atenção. Diante de tudo que eu falei até agora, sobre o espírito, a alma, sobre a iniquidade, a natureza maligna, como ela entrou, a religião, quem ela é. Então eu quero que vocês prestem muita atenção agora. E eu vou dar um exemplo para vocês, bem nítido. E como eu disse, a palavra de Deus pode ter acontecido há 6.000 anos, há 8.000 anos, não importa. Ela continua sendo verdade e a mesma coisa está acontecendo hoje. Vamos lá? Moisés e o povo no deserto. Êxodo 33, versículo 1 a 3. Diz o seguinte, vocês pertencem, diz assim, depois ordenou o Senhor a Moisés, saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, eu a darei aos seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hetitas, os ferezeus, os aveus e os jebuseus. Vão para a terra onde mana leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Então o Senhor prometeu, Ele vela para que a palavra dele se cumpra na nossa vida, mas o Senhor diz, olha, vai, obedeça, faça isso, mas olha, eu vou colocar um anjo para ir na frente de vocês. Por quê? Porque se for eu não aguento. Eu não aguento vocês, porque vocês são um povo obstinado. Por que aquele povo, eles eram tão desobedientes, né? Por que aquele povo ele era tão desobediente e obstinado? Eles passaram quase 500 anos no Egito, longe de Deus, praticando as religiões, adorações, né? Quem está assistindo aquela novela Gênesis, né, na Record, dá para você ter uma ideia de como era o povo naquela época. Por qualquer coisa estava adorando um ídolo, estava adorando uma imagem, estava tendo uma outra religião. Veja, eles passando tantos anos no mesmo lugar. E aí eles foram se transformando em escravos. Por quê? A partir do momento em que você vai se distanciando de Deus, a partir do momento que o teu espírito, seu espírito, seu coração espiritual vai ficando amortecido, dormente, ou seja, ele já não tem mais nenhuma influência na sua alma, a sua alma começa a viver aquilo que está aprendendo. Aí começa a aprender o que a religião fala, que a mão de Deus castiga, que Deus faz isso, que Deus vai acabar com você. Mas na minha Bíblia diz que quem mata, quem rouba, quem destrói é o diabo, não é Deus. Jesus veio trazer as bênçãos, Efésios 1:3. Todas as bênçãos foram conquistadas em Cristo Jesus nos lugares celestiais. E aí o que aconteceu? Olha o que diz aqui em Números 14, versículo de 1 a 9.
Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, como que o Senhor agrada de nós? Pela fé. Ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel e as dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fosse um pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Então nós vemos assim, esse povo lá, né, separado de Deus, qual que era a mentalidade dele? O que estava na mente? Melhor ficar escravo. É melhor ser escravo. É melhor ser escravo. Eu estou vendo um povo assim, fica em casa, é melhor ser escravo. Não vamos trabalhar, melhor ser escravo. Vamos concordar. Por quê? Porque está com medo daquele que está lá fora, né? Tá maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. As pessoas estão com medo, é isso que eles querem fazer. É isso que eles estão fazendo, eles estão contaminando, eles estão fazendo com que a sua alma seja contaminada. Nós estamos vivendo hoje um ataque na nossa mente, na nossa alma, para destruir. Eles estão codificando, eles estão fazendo uma reprogramação na mente das pessoas para que elas fiquem preparadas para a vinda do anticristo. Hoje eles vão falar, eles estão falando, as pessoas estão obedecendo, eles estão indo contra as leis e as pessoas estão aceitando, eles estão fazendo tudo ao contrário à verdade, estão mentindo, estão enrolando, estão produzindo coisas erradíssimas e as pessoas estão aceitando, tudo por causa do medo. Por isso que o Senhor Deus nos deu o espírito de medo, Ele não nos deu. Ele nos deu o amor, o equilíbrio, a fé. Nós precisamos colocar o que a palavra de Deus diz. Olha aqui, hoje vemos um povo cheio de iniquidade, com um espírito adormecido. Então nós temos, por que esse medo conseguiu entrar? Porque hoje nós temos um povo cheio de iniquidade. A iniquidade paralisa. A iniquidade adormece, então não há espaço no coração espiritual das pessoas para a palavra de Deus. O Senhor disse: não temas, não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. O próprio Caleb, o Josué foram os únicos que conseguiram entrar na terra prometida, porque aquele povo todo não entrou, porque havia um outro espírito dentro deles. O Senhor diz mais à frente. Havia um outro espírito deles, havia o Espírito de Deus. Para eles não importava quem eles estavam enfrentando, para eles não importava o que eles estavam enfrentando, para eles o que importava é aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra do Senhor diz: sujeitai-vos a todas as autoridades, mas também a palavra de Deus diz que nós temos que nos sujeitar à palavra de Deus. Mas se a autoridade sai fora da palavra, da lei, nós vamos ficar com aqueles que estão mentindo, falando errado, vamos ficar com aqueles que estão obedecendo a palavra. Nós temos um líder que está aí fazendo com que as leis sejam cumpridas, mas nós temos um pessoal aí que se diz donos da verdade, né? Não vou aqui dar o nome, mas você sabe, eles usam umas capas pretas, parece o Batman, que estão fazendo as coisas fora da palavra de Deus, fora da lei, da Constituição. E as pessoas estão com medo deles, estão prendendo, estão fazendo tudo. E aí? Quem poderá nos ajudar? O Chapolin não, é o povo. Levanta-te, orar, ação.
pessoal crente fica orando, oração, orar e ação. A fé sem obra ela é morta. Numa democracia quem manda é o povo. Por isso que o Senhor diz, junto o povo tem força. O povo junto tem força. O reino dividido não subsistirá. Temos que cumprir as leis, sim, mas não podemos nos submeter a mandamentos fora da lei, nem a de Deus, nem a do homem. Mas o medo faz com que as pessoas tenham medo até das leis, né? De cumprir aquilo que a lei manda cumprir. O povo sofre por falta de conhecimento. O medo te trava. Esse é um espírito que está dominando. Por causa do quê? Da multiplicação da iniquidade. Nós vamos ver agora. Olha o que diz lá em Mateus 24, 4 a 13. Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. É o que nós estamos vivendo. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa, por falar a verdade. Naquele tempo, tanto é que eles já fecharam as igrejas, né? Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Tem gente aí recebendo dinheiro de prefeito, se eu não me engano, lá de Araraquara, para entregar a pessoa que está fazendo festa, alguma coisa. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Teve um aí que falou que dia 30 ia passar o espírito da morte. Aí ele pediu desculpa porque Deus mentiu para ele. Veja como que está as coisas. Devido ao aumento da maldade ou iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Veja, tudo que Jesus falou está acontecendo. Tudo que Jesus falou lá em Mateus, acabei de ler, está acontecendo. Guerra, estão matando, não estão cuidando, não está tendo tratamento preventivo que salva muito mais do que vacina. Então o que acontece? As pessoas estão com medo, ficam ouvindo notícia na televisão, né? Fica lá na televisão e a televisão está te fazendo com que você fique cada vez mais com medo, notícia ruim. Agora não posso, vai ficar aí vivendo de salário miséria, muitos estão sendo desempregados, muitos estão falindo. E se nós não abrirmos os olhos, nós não vamos entrar na terra prometida. Se nós não mudarmos a nossa maneira de agir, nós vamos viver numa terra seca aqui. E muitos vão ser cobrados. Esses prefeitos, esses governadores que estão impedindo de nós adorarmos a Deus, vai ter um preço, vai ter um juízo sobre eles. Eles estão impedindo de nós adorarmos a Deus. Veja o que aconteceu com o faraó. Ele estava impedindo, Deus falou, deixa meu povo me adorar, deixa meu povo me adorar. E ele impediu. Começou a morrer muita gente. Morreu inclusive o faraó. E muitos vão sofrer por estar concordando também, deputados, senadores, esse pessoal da imprensa. Há um juízo de Deus. Há um juízo de Deus. Pode ter certeza que a palavra de Deus vai se cumprir. Não adianta você omitir. A verdade vai prevalecer sempre. Nós temos visto hoje, nunca morreu tanto pastor como está morrendo com esse negócio de Covid. Teve uma igreja, não lembro o estado aí, uma igreja grande, com 10 pastores, a igreja grande tinha 10 pastores, morreram os 10 com Covid. Por que isso está acontecendo? Não estou aqui para julgar, mas não estou dizendo que eles estão no pecado, não estou dizendo nada disso, não estou julgando ninguém. Apenas eu estou mostrando para vocês que o juízo de Deus está acontecendo. E o primeiro que está começando é dentro da casa dele, daqueles que se diz ser de Deus e não são. Aqueles que estão fazendo, enrolando, enganando, dizendo que é crente, mas não são crentes.
aqueles que estão pregando, mas não são pregadores, aqueles que Deus não chamou e está aí à frente, subindo num púlpito e pregando o evangelho, abrindo igreja onde não deveria abrir. Ah, mas abrir igreja é bom. Depende. Quem está lá? Quem está no comando? É Deus? Quem que Deus enviou para estar nessa igreja? É um anjo? Tem um anjo no ministério? Isso eu vou falar em outra mensagem. Então veja, o que nós temos visto agora é isso. O que mais nós vemos hoje é o povo com medo, é o povo sofrendo, é o povo tendo dificuldade de olhar verdadeiramente para a palavra de Deus. O mundo está vivendo uma tragédia, né? Então o que acontece? Existe agora a decisão de cada um de vocês. Hoje vivemos num mundo onde muita gente está cheia de iniquidade, decidindo tudo pela alma contaminada de iniquidade, e o diabo está vencendo essa guerra. Todas as decisões que as pessoas estão tomando é por medo. E onde está o medo? Na alma. Por que a pessoa tem esse medo? Da onde vem esse medo? Veja, nós já falamos aqui, desde lá de criança. Talvez tenha vindo dos pais, os avós, está vindo de geração em geração. Eu estou terminando. O mundo está vivendo uma tragédia, o povo fraco, só ora, sem ação, controlados pelo medo, imposto pelo governo. Esse governo quer tirar de nós, os governantes, né, estaduais e municipais, querem tirar de nós o princípio mais precioso, a liberdade. Estava comentando com a minha esposa hoje, é nítido. O que é tirar a liberdade? Tirou a liberdade, tirou tudo. Esse princípio de liberdade, quem nos deu foi o próprio Deus, livre-arbítrio. Nós temos que decidir as coisas. Não, eles estão decidindo, fica em casa, não sai, vai morrer, está assim, inventa. Daqui a pouco é a escola. Teu filho tem que aprender ideologia de gênero, tem que aceitar o homossexualismo, tem o Estado mandando nas pessoas. E quando o Estado manda nas pessoas, ele manda no que você tem, manda no seu dinheiro, manda na sua casa, manda na sua família. O casamento tem que ser do jeito que eles querem, tudo tem que ser do jeito que eles querem. Os países comunistas são desse jeito. O comunismo vem do inimigo. Eu já preguei isso na igreja, vou trazer essa mensagem um dia e vou gravar aqui. Vem lá desde Jacó, vai lá atrás, Jacó e seu irmão. Então o que acontece? Acontece que as pessoas hoje estão vivendo isso, estão sendo aprisionadas. Quando o Estado começa a mandar, você perde totalmente o seu poder de decisão. O teu filho vai ter, daqui a pouco você vai ter que comer o que eles vão te dar. Eles vão comer, vão te racionar. Tem um governador disse aí que daqui 3 meses, se eu não me engano, de Piauí, vai pegar a sua propriedade. Já baixou um decreto lá que ele, se precisar, ele vai pegar a propriedade. O carro, vou pegar o carro aqui porque bateu o carro da polícia, não tem carro da polícia, eu vou pegar o teu e você tem que dar. É o Estado mandando, você não tem mais direito a nada. Isso está acontecendo por quê? Veja que é uma guerra espiritual para o preparo do anticristo. Porque quando o anticristo ele manifestar, todos estarão já submissos a ele. Ninguém vai conseguir falar não, porque o medo vai estar completamente dominando as pessoas. Nós estamos vivendo os finais dos tempos. Jesus falou, isso tudo aconteceria. Essas coisas estão acontecendo para a gente. É o início. Eles precisam diminuir o tanto de pessoas, tá? Isso é bíblico, está em Apocalipse, que eles vão tirar 1/4 da população, ou seja, hoje mais de 2 bilhões de pessoas vão morrer até 2030. E como que eles vão matar essas pessoas? Vão sair tirando, dando tiro? Não! Vamos jogar a doença. Vão matar as pessoas com vírus. Mas a Bíblia diz, para aqueles que estão em Cristo Jesus, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 ao nosso direito, mas nós não seremos atingidos. Nós não vamos entrar na estatística dos 2 bilhões e pouco. Nós vamos ficar com os 4 bilhões que sobra aí pouco. Por quê? Porque há uma diferença na vida daqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 1, versículo 28, para nós terminarmos. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus,
ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, conheçam a palavra de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, sabe que vão para o inferno, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que praticam. Está vendo? Acabei de dizer. Essas pessoas, essa lista, pega aí essa lista. Conhece a palavra, mas continuam praticando. Conhece o que é certo e o que é errado. É o que está acontecendo hoje dentro da igreja. Fecham as igrejas hoje para o povo ficar longe de Deus. Assim vão controlar a sua mente. E você vai acabar dizendo, não valeu a pena Jesus morrer. E outros, o próprio Jesus está dizendo aqui nesse versículo aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, valeu a pena ensinar a palavra? Eles conhecem a palavra, mas mesmo assim concordam com aqueles que estão fazendo errado. Sabe que vão para o inferno porque o salário do pecado é a morte, mas mesmo assim continuam fazendo mal. Mas por que essas pessoas fazem isso? Por multiplicar a iniquidade. O coração espiritual dessa pessoa está cauterizado. A mente dessa pessoa está como o coração dela, cauterizado para as coisas de Deus, mas está aberta para as coisas que o mundo traz para ela. Ela vai obedecer o diabo, porque o diabo é do mundo. Quem governa esse mundo é o diabo. Ele mata, rouba, destrói. As pessoas estão sendo mortas e elas acham que isso é normal. Fique em casa. Não vai trabalhar. Morra em casa. E você vai ver o que vai acontecer com você. Mas o que fazer? Olhe para a palavra. Obedeça a palavra. Não tenha medo. Não tenha medo. E busque a verdade. Busque as coisas de Deus. E busque obedecer também as leis. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós entramos na Tua presença neste momento, pois temos um compromisso com o Senhor. Hoje é um domingo especial, onde representa a nossa libertação. Mas a Tua palavra diz que nós só seremos libertos quando nós conhecemos a verdade. E nós temos visto que a iniquidade tem bloqueado, tem paralisado, tem, meu Deus, cauterizado o coração de muitos, o espírito de muitos. E por isso não tem tido lugar para a sua verdade no coração desta pessoa. Senhor, nós diante de Ti pedimos perdão. Perdão por não aceitar a Tua palavra. E todas as atitudes, pensamentos, tudo aquilo que fizemos segundo a nossa carne, mesmo sabendo que a palavra de Deus diz que não deveríamos ter feito, mesmo sabendo que aquilo, nós no íntimo sabíamos que aquilo era errado, meu Deus, mas nós fizemos. Nós pedimos perdão neste momento e renunciamos a esse pecado, renunciamos a essas atitudes, pedimos que seja apagado de nosso espírito toda essa desobediência consciente da Tua verdade e da Tua palavra. Em nome de Jesus, eu amarro, paraliso esses demônios que tiveram autorização por causa do pecado. Porque quando nós pecamos, nós autorizamos os demônios a entrarem na nossa vida e agir no nosso corpo, agir em todos os setores da nossa vida. Por isso, eu vou usar a autoridade que o Senhor nos deu. Em meu nome, o Senhor disse, expulsaremos os demônios. Nós paralisamos toda a sua ação agora, demônios. Nós amarramos toda a sua ação, a tua doença, a tua enfermidade, a tua miséria, a tua prostituição, a sua incompatibilidade familiar. E ordenamos agora, pegue tudo que é de vocês,
agora, em nome de Jesus Cristo, e saia da vida deles e vá para onde o Senhor Jesus determinar. Senhor, derrame o teu sangue, purificando o nosso espírito, o sangue que foi derramado naquela cruz, meu Pai. Esse é o verdadeiro significado, Senhor, da libertação. Jesus morreu na cruz para derramar o nosso sangue pelos nossos pecados. Aonde havia essa mancha, Senhor, que seja lavada, purificada pelo teu sangue. Que o nosso espírito agora, meu Pai, comece a agir em conformidade com a tua palavra, conforme a tua palavra diz, porque aquilo que está escrito é a verdade. E que passamos viver, Senhor, uma vida diferenciada, pois a tua palavra diz que há uma diferença na vida daquele que serve a Deus e na vida daquele que não serve a Deus. Senhor, como ministro do teu evangelho, eu os abençoo em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Glória a Deus. Irmãos, essa é a mensagem de Páscoa, né? Creio que é um verdadeiro significado, não é apenas o ato que Jesus fez, morreu, mas o que ele trouxe para nós de benefício através dessa atitude, desse ato profético de morrer e ressuscitar. Ele nos deu o poder e a autoridade agora de expulsar demônios, de nos arrependermos, sermos perdoados, sim, de qualquer pecado, desde que haja arrependimento. Amém? Você que gostou, dê um joinha aí. Você que acha que uma pessoa precisa ouvir essa mensagem, compartilha com ela nos seus grupos aí de WhatsApp, Facebook, tá certo? E inscreva lá no nosso canal se você ainda não se inscreveu, tá certo? Fique com Deus, Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.